Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 32. E dando continuidade ao estudo, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, na parte número 11. Hoje iremos ver a desgraça real. Item 24. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-se o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que um anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. É, mais do que o próprio fato. Aqui, quando o texto fala féretro, entenda-se espécie de caixão. E onde ele diz andrajos, seria farrapo, pano velho, rasgado. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. O que é, de fato, a desgraça? Eu lembro que a minha mãe dizia que toda vez que era dito, ela falava: pelo amor de Deus, nem fala isso, porque isso aí atrai coisa ruim. O pessoal de outras gerações evitavam falar, né? Citar a palavra desgraça. A desgraça, ela não está na coisa em si, mas sim na maneira que você lida com a desgraça e nas repercussões que isso traz. Por exemplo, você já deve ter visto, seja em outdoors, seja em publicação de jornal: obrigado, minha santa tal, pela graça alcançada. Mas que graça é essa? É de fato uma graça? Porque se eu entendo que a graça é tudo que é bom para mim, tudo que for ruim é desgraça. Nos conceitos espirituais, o que é ruim para mim pode ser bom para mim. O que eu interpreto como ruim para mim, no fundo, é bom para mim. Por exemplo, uma doença que vem para eu reconectar com a minha família, ou talvez uma doença que chega para eu perceber que eu estou trabalhando muito
Uma perda financeira que vem para eu dar valor às coisas mais simples da vida é uma desgraça? Então, o que é bom para o espírito é muitas vezes ruim para o corpo. Como a gente está muito ligado à questão material, a gente fala que é desgraça. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas, que no caso aqui eu coloquei uma exalação pútrida que emana dos animais, um cheiro ruim, né? Vamos lá, vou ler esse início novamente aqui. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para o bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Primeiro que eu queria abrir um parênteses, que na época que esse livro foi escrito, acreditava-se que muitas doenças podiam ser causadas em razão desses cadáveres, né, que ele cita aqui, os miasmas insalubres. Né? Hoje isso já caiu por terra. Então vamos iniciando aqui, ó. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que um outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, como diz o texto, uma tempestade que vem e destrói as coisas, mas junto ela leva também o que poderia causar doenças, né? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para o bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Todos nós sabemos que há pessoas que passam por essa existência de forma muito sofrida. Ao longo de uma vida, são muitas decepções, são muitos, são muitas amarguras, são muitas tristezas. Então, isso aí, para o espírito, ele vai entender que isso muitas vezes é uma graça que está sendo alcançada. São oportunidades que, que o espírito encarnado está tendo de evolução.
Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam um homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Alma amolentada seria a alma enfraquecida. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação. Ou seja, esse texto aqui, que essa parte do texto não é Allan Kardec que está colocando, é a participação direta da espiritualidade, né? É uma visão extremamente religiosa. Ao segundo parágrafo aqui, ó, esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides. Deus não se engana. É aquela coisa, cuidado, vocês sofrerão, né? É sobre uma linguagem mais rebuscada da espiritualidade. São alertas que eles colocam. Muda o foco. Infelicidade não é o que vocês pensam. O que ele diz aqui é que o que é de fato infelicidade? Infelicidade é alegria. A infelicidade é o prazer, é o tumulto. Por quê? Porque no caso, no prazer, eu fico satisfeito e me acomodo. Ou seja, essas coisas todas trazem prazer. Esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Ou seja, você que está aí rindo, tremei, porque você pode estar iludido, achando que a felicidade está no aqui, está nesse presente, e lá na frente você vai sofrer. Continuando o texto, a Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, pior do que ser pobre, na mensagem aqui, é contrair dívidas espirituais. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega, ou seja, na luta, armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória?
Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro. Isso aqui que chamamos de alegria pode ser infelicidade, e o que chamamos de tristeza pode ser de felicidade. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória? Ou seja, o que o texto diz aqui? É melhor ser encontrado morto com todas as condecorações ou vitorioso só de cueca, sem nada? O que é mais importante? Quando as pessoas entenderem o que de fato é um sacro ofício e atuar diretamente para que a palavra de Deus se cumpra pelo mundo, vai ter fila de gente querendo fazer sacrifício. Mas quando um sacrifício é ensinado para a gente como se fosse algo doloroso, ninguém quer. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste, né? Ai, meu corpo era tão bonito, quanto tempo eu passei esculpindo para que fosse elogiado. Ah, eu tinha um cofre em vários bancos, tão cheio de dinheiro e de joias. Aqui no texto que diz: dane-se, como está o seu espírito? Como está o seu espírito? Vamos entrar agora num outro tópico chamado a melancolia. Item 25. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, ou seja, toma-vos a fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis nesse mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Então aqui o espírito nos convida a pensar. Às vezes você sente uma vaga tristeza que tem a sensação que a vida é amarga. O espírito, quando sabendo que é espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, que se esgota, porque compreende que esse corpo serve do quê? De prisão. Então ele tem aquela sensação de voltar para casa, mas não consegue. Aí se frustra, aí se esgota, aí desanima.
Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Por isso que a melancolia citada aqui, que é o caminho para o suicídio. Pois a pessoa tem muitos objetivos e não consegue realizar nenhum. Eu tenho uma sensação que eu sou tão grande que eu consigo realizar tanta coisa, mas não consigo. Às vezes eu me acho assim tão pequeno, tão preso. Então, esse conflito de ao mesmo tempo se achar grande e ao mesmo tempo se achar inoperante nas suas ações causa um conflito que aqui chamamos de melancolia. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vaidade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Muita gente tem isso. Uns buscam ter aquele carrão, outros buscam desfilar com a pessoa toda trabalhada esteticamente. É aquela conexão forte com o materialismo. É aquela busca incessante pelo ter. Mas quando eu me conecto com o espírito, quando eu me conecto com a espiritualidade, aí eu quero ser melhor espiritualmente. Aí eu busco mudar minha postura em relação ao que como, ao que bebo, buscar a, a minha relação com o mundo material como um todo, tentando viver com mais simples, porque é aí que eu sinto que eu sou mais feliz, talvez mais livre. Continuando aqui. Mas não as busqueis nesse mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Libertação, essa é a palavra. É a busca pela libertação. É a liberdade de agir de acordo com aquilo que está dentro de mim, e não com aquilo que desejam que eu seja. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, durante o vosso exílio na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Genève, Bordeaux.
Então, aqui nesse texto, mostra o seguinte, logo no início aqui, ó, lembrai-vos de que durante o vosso exílio aqui na terra, o que mostra aqui esse texto? Que isso aqui, onde estamos, não é uma colônia de férias. Isso aqui não é um prêmio que recebemos. Estar na terra é uma punição por tudo que nós plantamos um dia. Estar na terra é uma oportunidade que estamos tendo de evolução, como já dizemos aqui várias vezes em outros encontros. É como se a gente estivesse numa escola e quanto menos repetirmos de ano, mais rápido iremos para a faculdade, mais rápido iremos empreender, né, numa nova atividade. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Ou seja, não é porque você está cumprindo uma missão divina que vai ser tudo tranquilo para você. Não vai, não vai, não vai. Não foi para Chico Xavier, não foi para Allan Kardec, não foi para Jesus. Não imagine que vai ser para você. Vai ser difícil. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Dura um pouco aqui, que no texto está falando, dura um pouco dentro do conceito da ótica espiritualista, né? Dentro da ótica da espiritualidade. Não para nós. Para nós, muitas vezes, isso vai durar a vida inteira, né? É essa visão que a gente tem, essa questão de, de acordar cada dia buscando melhorar. Melhora um ponto hoje, melhora outro ponto amanhã, você lê um livro e aprende algo que pode ser aproveitado para essa melhoria, você assiste uma palestra, tudo você tem que pegar buscando essa evolução, porque estamos aqui para isso, para melhorar, para ser um pouco melhor a cada novo dia. Vamos pensar nisso com carinho, né? O próximo encontro é na próxima semana. Estamos finalizando o capítulo 5. Eu acho que falta basicamente uns 2 encontros apenas, esse mais um. E que essa semana seja extremamente produtiva para todos nós, que busquemos essa melhoria a cada fato novo, a cada cena que vivenciamos, seja com a nossa família ou com os nossos amigos, mas que no próximo encontro a gente se encontre melhor do que estamos hoje. Esse tem que ser o nosso pensamento. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a cada um.